Então, pessoal, já fizemos o nosso planejamento, o estudo do nosso planejamento nos 3 níveis: estratégico, tático e operacional. Agora é a etapa de começar a pensar a organização, tanto no seu nível estratégico quanto no seu nível tático. Pensar a organização, mudar a organização no seu nível estratégico é chamado desenho organizacional. Desenhar a organização como um todo. E nós veremos isso agora. Adiante, em outro vídeo, nós veremos o desenho departamental, que é a definição dos departamentos após a organização em nível estratégico da estrutura da organização que pretendemos implementar. Então, o desenho organizacional, que será visto agora, ele consiste no escopo, no desenho do funcionamento da organização, assim como a distribuição e aplicação dos recursos que serão necessários para o desempenho das suas atividades, em algum dos 3 níveis organizacionais: estratégico, tático e operacional. Para isso, são imaginados 4 requisitos fundamentais para que o desenho organizacional possa acontecer. O primeiro deles é a estrutura básica. Na estrutura básica será pensado a questão da hierarquização, como ela vai acontecer, que é a especialização vertical. O desenho da organização, o organograma, que em latim organum, organismo, grama, desenho. O organograma é então o desenho da organização como um todo. Ele vai ficar mais verticalizado tanto quanto for os níveis hierárquicos previstos para essa organização. Por outro lado, nós temos a especialização horizontal, que é a departamentalização em si, que será visto no desenho departamental. Quanto mais departamentos houver na empresa, na organização, mais horizontal vai ser o organograma dessa organização. Em seguida, os requisitos fundamentais são os mecanismos de operação. Neles serão descritos os cargos, os trabalhos, definidos os regulamentos internos que acontecerão para a organização, sistemas de avaliação, toda a parte de formalização das regras e regulamentos para o funcionamento da estrutura básica previamente definida. Outro requisito são os mecanismos de decisão. Nesta etapa serão definidas as formas de poder e de tomada de decisão. Se a organização vai ser mais descentralizada, dando poder aos níveis departamentais, aos departamentos, aos supervisores departamentais no nível intermediário, ou se a decisão, o poder de decisão vai ficar mais centralizado na cúpula da organização, no nível estratégico. E, finalmente, o quarto requisito, os mecanismos de coordenação. Esses mecanismos eles vão buscar estabelecer as forças que vão manter a organização unida. Isso porque, quando é feita a fragmentação da organização na estrutura básica, de maneira vertical ou horizontal, tem que haver uma forma de que essa fragmentação não faça essas partes se dispersarem. E o que define isso são esses mecanismos de coordenação. E aí entram todos aqueles aspectos relacionados às ferramentas de gestão de equipes, de trabalhar o psicológico do ser humano, o funcionário da organização, tanto para que ele não fique imerso numa excessiva especialização, é claro, para as organizações que inteligentemente pensam nisso, e também
os mecanismos, as ferramentas de liderança. O que vai então manter a organização coesa é o ser humano. Não há outro caminho. E isso precisa ser trabalhado. Nesse aspecto entram os estudos de gestão de pessoas, de recursos humanos. Como características do desenho organizacional, nós temos a primeira delas, que é a diferenciação vertical, que é aquela que estabelece as relações de poder, e a diferenciação horizontal, que estabelece a departamentalização, os níveis de especialização dentro de um mesmo nível hierárquico. Nós temos também como característica a formalização de definição de regras e regulamentos para o funcionamento da organização, assim como, relacionado ao mecanismo de decisão, a característica de centralização, quanto a organização vai ser mais centralizada ou descentralizada. E, finalmente, a característica de integração, que está relacionada com os mecanismos de coordenação vistos há pouco, buscando com que os esforços dos indivíduos nos departamentos, nos setores de operação, possam convergir para o mesmo objetivo organizacional definido lá no planejamento estratégico. E, no nível mais próximo, no planejamento tático por meio das metas dos departamentos. Em relação aos tipos de organização, nós podemos diferenciá-los em estrutura linear, que é aquela estrutura mais simples e antiga, baseada numa autoridade linear e direta, e possui como características autoridade linear, que é aquela autoridade que é facilmente identificável, porque ela é composta somente de chefias imediatas, por meio de um princípio de autoridade de comando, ou seja, não há risco de você ter mais de um chefe, mais de um superior hierárquico direto, que vai ter uma autoridade única sobre o seu subordinado. As linhas de comunicação, elas sempre são formais e diretas, formais no sentido de que elas não acontecem verbalmente, sempre por algum comunicado por escrito, por meio de memorandos, antigos memorandos, né? Ofícios, quando acontecem entre organizações. O poder nesse tipo de organização ele é sempre centralizado na cúpula da empresa, da organização, no nível estratégico e, em geral, visualmente, o organograma tem um formato piramidal. As vantagens desse tipo de organização é a fácil implementação, porque ela é muito simples. Geralmente, as organizações de pequeno porte, elas adotam esse tipo de estrutura. E a estabilidade dessa estrutura, porque ela é bastante rígida, ela não permite modificações, mudanças, e uma clara definição das responsabilidades. Como desvantagens, o risco de autocracia é muito grande. A autocracia seria uma autogestão, que pode ser entendido como algum líder, algum gestor que toma para si todas as responsabilidades decisoriais, não conseguindo delegar essas responsabilidades para os seus níveis hierarquicamente abaixo. E um risco de generalismo que dificulta adaptar a mudanças, ou seja, como o gestor ele acaba sendo centralizador, ele acaba sendo o único a tomar decisões, ele acaba tendo que ser um generalista, entender de todos os assuntos. E é claro que fica difícil para qualquer ser humano, a não ser talvez Leonardo da Vinci, ser bom em tudo que faz. Claro que quando nós assumimos várias funções, várias tarefas, algumas vão acabar sendo desempenhadas melhor que outras, porque naturalmente somos melhores em algumas habilidades e competências que em outras. E isso acaba acontecendo na estrutura linear. Em seguida, nós temos a estrutura funcional, que foi um desdobramento da estrutura linear, que ela parte do princípio que
Não só os operários, quem está no nível operacional tem que ser especialista, mas também as chefias. As chefias, elas precisam ter um conhecimento específico sobre algum tema, alguma atividade que vai ser desenvolvida e não ser generalista como prevê a organização linear. Neste caso, as características desse tipo de estrutura são uma autoridade funcional, ou seja, um indivíduo ele pode ter mais de uma chefia e, em função das características, das funções que vão acontecer naquela tarefa a ser desempenhada. As linhas de comunicação continuam sendo diretas, mas não tão formais quanto na organização linear, diretas porque não vai haver atropelos, ou seja, um subordinado sempre vai acabar recebendo uma comunicação direta da sua chefia imediata, ou no caso da organização funcional, das suas chefias, porque, por exemplo, ele vai ter um chefe para um determinado assunto financeiro e outro chefe que ele vai ter que se reportar para assuntos relacionados a recursos humanos, para uma tarefa que ele venha a desenvolver que envolva, por exemplo, esses dois temas. Há uma descentralização maior nas decisões e tem que acontecer, porque se você tem mais de uma chefia, essas chefias que acabam não estando tão ligadas à cúpula principal da organização, elas acabam tendo que ter poder decisorial e acontece uma ênfase na especialização. Especialização aqui é o carro-chefe. Você precisa se especializar, ter um conhecimento profundo sobre determinado assunto, tema, para poder tanto tomar decisões quanto realizar operações. Nesse caso, as vantagens dessa estrutura estão relacionadas ao máximo de especialização nos órgãos ou cargos operacionais, e a especialização ela acaba permitindo que o indivíduo desenvolva atividades com uma certa recorrência e acabe se tornando melhor por isso. A gente sabe que um dos mecanismos de aprendizagem do cérebro humano é a repetição. E por repetição, então, dado pela especialização, por fazer diariamente alguma determinada tarefa, ou tomar algum padrão de decisão, você acaba ficando bom nisso. Uma outra vantagem é uma melhor supervisão técnica, uma vez que os supervisores eles vão estar focados em apoiar um determinado tema específico, eles não são mais generalistas. Uma comunicação direta e sem intermediação entre o chefe e seus subordinados, e a separação das funções de planejamento das funções de execução, porque como há várias chefias, vamos dizer assim, supervisores especializados em funções a serem desempenhadas, você acaba tendo uma separação maior entre o planejamento e a execução. Como desvantagens, temos a autoridade de comando pela presença de múltiplas chefias, e com certeza isso fica muito propenso a confusões que ocorrem. Pode ser que os chefes discordem entre si, e aí? Como é que o funcionário vai fazer? Ele vai executar a ordem de quem? Esses tipos de confusão são muito comuns e uma grande desvantagem para a estrutura funcional, porque a partir do momento que começam a ocorrer essas divergências, o problema começa a acontecer. É como se o cérebro desse um comando, as partes do lado direito e esquerdo do cérebro não se conversassem entre si, e como ocorre numa lobotomia, por exemplo, e uma parte do cérebro, o lado direito do cérebro manda o pé esquerdo ir para o lado esquerdo, o lado esquerdo do cérebro manda o pé direito ir para o lado direito, e aí a pessoa acaba caindo, né? Porque se os pés estão apontados para fora, vai ser mais difícil você conseguir caminhar. O próximo tipo de organização é o linha staff. Essa organização, essa estrutura organizacional de linha staff, ela é uma evolução da organização funcional e que estabelece
que você vai ter uma linha principal mais forte de comando, de liderança, que é chamado o supervisor de linha, e você vai ter os departamentos de linha, e você vai ter também uma assessoria, os órgãos de assessoria, que aí eles não vão ter mais um poder decisorial tão grande. Então, o que a estrutura Lean Staff faz evolutivamente em comparação com a estrutura funcional é que ela tira o poder de decisão, a força desse poder da mão de todas as pessoas que estariam supervisionando. Ela vai dizer, olha, você supervisor desse departamento vai ter um poder maior. E você que vai dar uma assessoria, um apoio sobre algum assunto específico, você não vai ter poder decisorial, você vai ter poder de aconselhamento, de dar sugestão, mas não de decidir. Isso já começa a ajudar um pouco em relação a evitar aquelas confusões características da estrutura funcional, que se caracterizam como desvantagem da estrutura funcional. A organização Lean Staff é uma junção, então, da organização linear, que estabelecia somente poderes hierárquicos de linha, com a organização funcional, que estabelece poder em função do tema da especialização que está envolvido em determinada tarefa, por exemplo. Esse tipo de organização ele tem a existência de linhas diretas de comunicação, características da organização linear, com linhas formais de comunicação da organização funcional. Então percebam que aí a comunicação já não é tão direta assim. E existe também, como na organização funcional, uma separação entre os órgãos que vão executar, que são os órgãos de linha, os departamentos de linha, e os órgãos de apoio, suporte, aconselhamento, que são os órgãos de staff. Vocês podem perceber aí na imagem que o organograma ele possui esses setores, esses departamentos de staff, que eles não são representados graficamente diretamente subordinados a uma linha de comando hierárquica. Esse tipo de estrutura ele é bastante adotado nas organizações, também chamado de hierárquico-consultiva, possui atividades de linhas, que são aquelas ligadas diretamente à execução de alguma tarefa, de alguma atividade a ser desenvolvida, e as atividades de staff, de aconselhamento. Enquanto as atividades de linhas elas estão relacionadas a autoridades que têm a decisão e a execução, as atividades de staff elas possuem uma autoridade de planejamento, controle, consulta e recomendação. Elas não batem mais o martelo como na estrutura funcional. A vantagem é que garante uma assessoria especializada e inovadora, como acontecia na estrutura funcional, conciliando as funções de Lean Staff, que era o que não acontecia na estrutura funcional. Como desvantagens, a possibilidade de conflitos entre o pessoal de Lean e de Staff, mesmo havendo essa separação, isso pode continuar acontecendo, é claro que um grau infinitamente menor do que na estrutura funcional. E uma questão que surge nova é que o pessoal do staff, do aconselhamento, ele não assume responsabilidades, porque, ao contrário da estrutura funcional, ele não tem mais poder decisorial. E, em decorrência disso, pode acontecer do pessoal de staff, do aconselhamento, não se envolver realmente na decisão ou nos riscos que a decisão pode trazer, porque para ele vai ser diferente. Se algum problema acontecer, não vai ser o pessoal do staff, do aconselhamento, que vai ser diretamente responsável. A culpa acaba sempre caindo para o pessoal de linha. O elo mais fraco da corrente, aí, né, a corda vai arrebentar sempre em cima do pessoal de linha.
E uma outra questão é que, enquanto o pessoal de linha está relacionado aos custos operacionais da organização, porque eles estão aí diretamente relacionados com as atividades operativas, o pessoal de staff representa um custo fixo para a empresa. Eles vão continuar, às vezes, recebendo o prolabore, salários, que em geral não são baixos também, independente da organização estar dando lucro, ter um boom produtivo, né, um avanço produtivo, está tendo prejuízo, então eles acabam se responsabilizando menos e tendo uma menor pressão em relação às atividades organizacionais. Finalmente, nós temos a estrutura matricial, que ela aglutina a estrutura linear, que é aquela estrutura de departamentos, com uma estrutura por projetos ou produtos. A gente vai ver melhor isso quando for estudar o desenho departamental. Mas ela é uma possibilidade de desenho organizacional que junta o desenho departamental por linha com o desenho departamental por projeto. Vamos ver isso adiante. Aí vocês vão conseguir entender talvez melhor aí, entendendo esses tipos de departamento, quando formos ver no próximo vídeo o desenho departamental. As vantagens desse tipo de estrutura organizacional é que elas servem como uma alternativa à terceirização, o outsourcing em inglês, que você, na verdade, você acaba como gestor chamando pessoas da sua própria organização com seus conhecimentos especializados para atuar em um projeto específico, em vez de contratar uma organização de fora para prestar uma consultoria, por exemplo. Por isso que ela é uma alternativa à terceirização. Ela tem uma dualidade de autoridade, que é a geral da linha, e a especialista, que seria uma autoridade do projeto, por exemplo, um líder de projeto. Ela é uma resposta à complexidade dos negócios, porque, ao contrário, por exemplo, da estrutura linear, que é totalmente rígida, ela permite uma flexibilidade muito grande, uma adaptação a mudanças, a novos desafios, e ela melhor se adapta à instabilidade do ambiente geral, que é aquele ambiente que é externo à organização. Como desvantagem, ela viola a unidade de comando, porque o subordinado ele acabará tendo um chefe funcional e um chefe de projetos. Em geral, quando um indivíduo ele trabalha em um projeto sob a égide de uma estrutura matricial, ele acaba estando diretamente subordinado ao líder de projetos. Mas isso não impede que ele também não tenha que prestar contas à subordinação da linha, do departamento a qual ele pertence. E aí, dependendo da índole das chefias, da maneira como isso está bem estabelecido, bem resolvido na organização, pode começar alguns conflitos. Por exemplo, olha, o subordinado falando, eu vou precisar trabalhar tal horário no projeto, e aí a chefia de linha, mas eu não vou te liberar. Tem que conversar com o chefe do projeto, porque isso está absorvendo mais tempo do que falaram que você estaria dedicado ao projeto, e coisas desse tipo. Então, se a estrutura matricial for bem pensada, for bem estabelecida pelos aqueles requisitos, aqueles 4 requisitos iniciais, tudo acontece bem. Caso contrário, a possibilidade de problemas é grande, principalmente pelo enfraquecimento da autoridade vertical, que é a autoridade de linha, sobre um subordinado, a partir do momento que ele começa a atuar em um projeto. E aí isso acaba exigindo uma maior colaboração dos envolvidos, que se torna uma grande desvantagem, porque lidar com o ser humano e com nós mesmos nem sempre é fácil. E, finalmente, a estrutura em rede. Essa estrutura é a mais recente, é uma inovação grande, porque ela trabalha com unidades organizacionais ou equipes multifuncionais que elas
podem ser definitivas ou transitórias. Ela tem uma estrutura bem neural, como mostra aí a imagem, e ela possui como características uma elevada flexibilidade, mas muito acima da estrutura Lean-Staff, mobilidade. Ela permite que os indivíduos possam transitar entre esses neurônios, vamos chegar da rede, vamos chamar assim, que na verdade poderiam ser projetos, frentes de trabalho. Horizontalidade, ela tem baixíssimo nível hierárquico. Inclusive, pessoas podem desenvolver a liderança em rodadas diferentes. Conectividade, a conexão entre esses neurônios da rede, esses departamentos, esses projetos é grande, isso está previsto no modelo. Uma recursividade, que é a capacidade de se autossustentar, se autoadaptar, se auto-reinventar, e autonomia. Vejo aí que não há uma hierarquização muito grande, né? A característica é a horizontalização e uma descentralização do poder significativa, ao ponto de gerar quase uma praticamente autonomia entre esses elementos aí que vão compor essa estrutura. E percebo que quando a autonomia é grande é sinal de que cada indivíduo tem que saber muito bem o seu papel e assumir muito bem as suas responsabilidades, porque não vai ter chefinho ou chefe ou pessoa acima dele cobrando o que ele tem que fazer. Ele tem que apresentar resultados. Como vantagem, então, permite uma virtualização dos negócios, principalmente no pós-pandemia, que a organização parou de focar, as empresas pararam de privilegiar tanto o trabalho presencial, até por uma diminuição de custos. Permite também uma proliferação das unidades de negócio, uma descentralização. Tem pessoas hoje que trabalham em diversos locais do mundo para uma mesma organização, trabalhando em tempos reais, com ambientes de trabalho virtuais. Isso é uma evolução grandiosa aí para o mundo dos negócios, porque consegue reunir profissionais, especialistas, que no modelo tradicional seria impossível manter presencialmente no mesmo espaço. Você quase que teria que obrigar o cara a se mudar, por exemplo, para a cidade onde a empresa se encontra. E hoje isso não é mais necessário. As pessoas podem trabalhar em home office e estarem fisicamente em locais bem distintos e com o ambiente de trabalho virtual se encontrarem e até cumprir uma atividade profissional com hora de início e fim, ou também com metas a serem cumpridas. E também um baixo custo operacional. Nesse modelo de rede, abre espaço para novas práticas gerenciais, como métodos ágeis no geral, a qual o Scrum é um deles, por exemplo, que só são possíveis de implementar efetivamente ou consegue ter um melhor aproveitamento com esse tipo de estrutura em rede. Porque, por exemplo, na estrutura matricial, é possível você aplicar métodos ágeis para desenvolver as atividades dos projetos, mas eles vão estar restritos aos projetos desenvolvidos dentro dessa estrutura. Na estrutura em rede, não. Os métodos ágeis, por exemplo, eles podem ser aplicados no contexto da organização e não simplesmente dos departamentos, dos projetos ou das tarefas a serem desempenhadas. Obrigado aí e até a próxima.